Estamos aí iniciando a nossa campanha Derrubando as Muralhas, com fé e gritos de vitória. Eu vou repetir: derrubando muralhas, com fé e gritos de vitória. Meu irmão, se você não crê que você veio aqui nessa noite e que o Senhor fará grandes coisas na tua vida, você precisa pedir para Deus te trazer essa fé para você. Porque nós, pastores aqui, estamos com o coração pulando de alegria, de fogo, de presença de Deus, porque nós cremos que grandes coisas o Senhor vai fazer nesses dias. E faço um convite a você que está aqui: não perca nenhum dia dessa campanha, em nome de Jesus. Você que está em sua casa nos assistindo, se tiver a oportunidade de estar aqui na próxima semana, venha, porque nós não temos dúvida que grandes coisas Deus fará nessa noite, em nome de Jesus, amém? Eu gostaria de compartilhar uma palavra com os irmãos, agradecer aqui o nosso pastor André, pastor Alessandra, os pastores aqui da nossa casa, cada um deles, estamos aí firme e forte, né, pastorzão? Buscando, orando, buscando direção para a vida da igreja. E o Senhor colocou o coração do pastor André, né, essa campanha, e eu não tenho dúvida que nós vamos poder contemplar com os nossos olhos milagres e prodígios neste lugar. Sabe, um grande erro que às vezes nós temos é que a gente vem buscar um milagre, vem buscar uma resposta de Deus, e Deus corresponde, Deus faz milagre, mas às vezes os irmãos não testemunham. E isso é necessário testemunhar para a vida da igreja, para edificar o corpo. Nós temos muitos testemunhos em nossa igreja de milagres que aconteceram aqui. Só que algumas pessoas acabam não testemunhando, alguns por vergonha. Mas irmão, irmã, você que teve um testemunho, que Deus fez um milagre na sua vida, nos procure. Nós queremos ouvir o teu testemunho. Porque quando nós compartilhamos com a vida da igreja, o corpo é edificado. Amém? Aleluia. E eu não poderia de abrir essa campanha com um tema nessa noite. E o tema nessa noite é: derrubando as muralhas da incredulidade. Eu vou repetir: derrubando as muralhas da incredulidade. Sabe, quando nós olhamos na Bíblia, nós vamos ver um homem chamado Tomé. E quando Jesus fala com Tomé, ele vai dizer: Tomé, toca. Você não queria tocar? Toca, Tomé. Aqui, ó, pode tocar, sou eu mesmo. Mas Jesus, ele fala algo que, quando eu vejo essa palavra na Bíblia, meu coração queima. Mas por que, pastor Cristo, seu coração queima? Porque quando eu vejo o relato, Jesus dizendo na Bíblia, eu vejo que ele está falando de mim. Eu vejo que ele está falando de você. Porque ele fala assim para Tomé: Tomé, pode tocar, mas chegará um tempo que muitos não verão, mas crerão. Ele estava falando de mim, de você, irmão. Somos nós que não vemos, mas nós cremos. O andar pela fé é isso. Eu não estou vendo, mas eu creio. Se Deus liberou uma palavra, eu vou manter firme. Porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. E nessa noite o Senhor trouxe essa palavra para que essas muralhas venham cair. Por quê? Porque eu não tenho dúvida que muitos nessa noite sairão daqui fortificados na fé. Muitos aqui que não acreditavam vão voltar a acreditar. Muitos aqui que não tinham mais esperança vão voltar a ter esperança. E eu creio que muitas muralhas começarão a cair a partir dessa noite na sua vida, em nome de Jesus. Quem crê? Quem crê? Aleluia. Eu creio, irmão. Toma posse em nome de Jesus. Aleluia. E a palavra que eu quero compartilhar com os irmãos está em Josué 6. Josué 6, não tinha como não compartilhar essa palavra quando nós estamos falando de muralha.
Porque quando nós olhamos o cenário do povo de Israel, nessa passagem bíblica, nós vamos ver que há um obstáculo muito grande para conquistar essa terra. E sabe o que é interessante? Que quando nós olhamos o povo conquistando essa terra, às vezes, quando nós não temos esse entendimento na Bíblia, nós vamos falar assim, mas o povo de Israel estava tomando a terra dos cananeus. Não, irmão, não estavam tomando a terra dos cananeus. Sabe por quê? Porque a terra já era do povo de Israel. Abraão tinha toda aquela terra por herança, e os cananeus habitaram, eles tomaram aquela terra do povo de Israel. Porque quando nós olhamos o contexto da Bíblia, a gente vai olhar, você vai dizer assim, mas eles estão tomando deles. Não, eles estão recuperando aquilo que foi perdido. Eu vou repetir, eles estavam recuperando aquilo que havia perdido. Alguns estão entendendo, perdeu alguma coisa? Nessa noite, levanta a tua mão que eu quero já profetizar. É nessa noite que você vai recuperar aquilo que você perdeu, aquilo que Satanás levou. É nesta noite, será uma noite de resgate sobre a tua vida, em nome de Jesus, amém? E a palavra do Senhor diz assim, completamente, Jericó estava completamente fechada, por causa dos israelitas, ninguém entrava, ninguém saía. Então o Senhor disse a Josué, saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e os seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levaram cada um uma trombeta de chifre de carneiro em frente da arca. No 7º dia, marchem todas as 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes toquem as trombetas. 5. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito, e o muro da cidade cairá, e o povo atacará cada um do lugar onde estiver. Faz um favor para mim, vamos pular para o 17, para o 22, para o 20. Coloca Josué 6:20. Gritou, pois, o povo, soaram as trombetas e o povo gritou. O som das trombetas e forte grito, o muro caiu, cada um atacou do lugar onde estava, e tomaram a cidade, até o 23. Consagraram a cidade ao Senhor, destruindo o fio da espada, homens, mulheres, jovens, velhos, bois, ovelhas, jumentos, todos os seres vivos que nela estavam. Josué disse aos 2 homens que tinham espionado a terra, entrem na casa da prostituta e tirem-na de lá todos os seus pertences, conforme o juramento que fizeram a ela. Então os jovens que tinham espionado a terra entraram e trouxeram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os seus parentes. Tiraram de lá todos os da família e os deixaram no local fora do acampamento de Israel. Amém? Feche os teus olhos, eu quero orar por você. Senhor, em nome de Jesus, nós liberamos essa palavra. Espírito Santo de Deus, nós pedimos a Ti que o caminhar agora e o crescer é contigo, meu amigo. Senhor, na medida que a palavra for sendo ministrada, que venha ao coração de cada um de seus filhos conforme lhe apraz. Senhor, sabemos que essa campanha é uma campanha onde há uma guerra no reino espiritual, mas nós já sabemos que já foi vencida, porque o Senhor está conosco. Por isso, Pai, que muralhas venham cair nesta noite. Senhor, que barreiras, todo impedimento venha cair por terra. Que todo medo venha cair por terra. Que toda enfermidade venha ser cessada nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos a Ti que venha fazer a Tua vontade, o Teu querer neste lugar. Cerca de anjos neste lugar, a qual nós necessitamos nessa noite. Que toda ave de rapina que venha roubar a palavra que está sendo semeada, bate em retirada agora deste lugar, pelo poder que é em nome de Jesus. E nós declaramos que a manifestação dos céus
que a manifestação dos céus repouse sobre este lugar, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos, glória a Deus. Eu quero decorrer rapidinho aqui com vocês aqui, coloca por favor, Josué 6:2, em nome de Jesus. E eu vou decorrer aqui conforme está no tablet, e eu quero trazer esse entendimento para você, meu irmão e minha irmã, porque nós sabemos que é muito mais fácil a gente crer naquilo que a gente vê do que naquilo que a gente não vê, sim ou não? Sim ou não? E esse é um grande perigo, porque de fato nós às vezes acreditamos em homens, em pessoas, porque nós estamos vendo. Mas as coisas espirituais não se trata do que eu vejo, se trata do que eu creio. E aí nós aprendemos uma lição, que a Bíblia diz que é maldito o homem que confia no outro. Mas Deus, quando Ele libera uma palavra sobre a tua vida, Ele mesmo diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa daquilo que Ele liberou sobre a tua vida. Quem aqui nessa noite tem uma promessa do Senhor, que o Senhor liberou uma palavra sobre a tua vida? Eu quero só reforçar você que Deus ainda está de pé sobre essa palavra que Ele liberou para a tua vida. Talvez a maneira que você chegou aqui hoje, chegou aqui desanimado, chegou aqui meio cansado, desacreditado, talvez até desfalecendo a tua fé, mas deixa eu te falar uma coisa: o que Deus prometeu, Ele há de cumprir sobre a tua vida. O que Deus prometeu, Ele há de cumprir sobre a tua casa. O que Deus prometeu, Ele há de cumprir sobre a tua empresa. Aleluia! Mas entenda algo, irmãos. Fala, mas pastor, quando Deus promete algo, as coisas mudam. E não é fácil. Aqui no versículo 2 ele vai dizer assim: então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó, e serei seu rei e seus homens valorosos. Entenda algo: todas as vezes quando Deus libera uma palavra sobre a tua vida, primeiramente acontece no reino espiritual. O que eu quero dizer para você? Se Deus disse para você que Ele vai fazer, é que no reino espiritual Ele já fez. O que vai ser necessário é você executar isso daqui na terra. Mas aqui existe um processo a ser passado, e é esse processo que nós precisamos passar, porque lá já está preparado. Nós precisamos nos posicionar aqui para manifestar, ou para receber aquilo que Deus já liberou no céu. Só que nós temos o inimigo da nossa alma, que ele é muito astuto. Quando você vê aqui no versículo 2, ele dizendo para Josué: olha Josué, eu já entreguei em tuas mãos Jericó, e ao rei, vocês vão tomar ela. Quando você vai no capítulo 1, olha o que o versículo 1 diz: ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém entrava e ninguém saía. Agora, vem comigo, igreja. Deus vem e libera e fala: ó, entreguei Jericó na tua mão. No capítulo anterior, nós vamos ver que Jericó, ela estava fechada, e era uma fortaleza. Era uma fortaleza que não tinha como entrar, não tinha como penetrar naquele lugar. E quando os céus liberam algo sobre a tua vida, fortalezas se levantam contra a tua vida para te paralisar, para te desanimar, para que você não venha acreditar naquilo que Deus liberou sobre a tua vida. E é esse cenário que Jericó estava. Jericó, a fortaleza, uma fortaleza que ninguém entra e ninguém sai. E Deus fala assim para eles: olha, eu entreguei nas tuas mãos. Nos céus a ordem já estava liberado, mas eles precisavam conquistar aqui na terra. Eu vou repetir, que eu acho que você não entendeu. Eu não sei o que você está pedindo para Deus nessa noite. Eu não sei se é um milagre, se é milagres e prodígios que você está aqui nessa noite. Se você está clamando pelo teu marido, se você está clamando pelo teu filho, pela tua filha, eu não sei o que você está pedindo ao Senhor nessa noite. Mas deixa eu te falar uma coisa: no céu, se o Senhor falou algo para você, se Deus liberou, no céu já está liberado o acesso para que aconteça isso na tua vida aqui na terra. Mas entenda, o inimigo vai se levantar contra a tua vida.
Mas por que ele tem que se levantar? Porque ele é sujo. Para desfalecer a tua fé, para que você não creia naquilo que foi liberado sobre a tua vida. Quando você olha os homens da Bíblia, lembra Pedrão assustado, os discípulos assustados. Senhor, é o fantasma. Calma, Pedro, sou eu. Senhor, se é tu, faz com que eu vá contigo. Pedrão está só aqui por cima das águas. Que legal. De repente, quem se levanta? A maré se levanta, as ondas começam a enfurecer e vir por cima de Pedro. E a Bíblia diz que Pedro olha, e quando ele olha, ele começa a afundar. Essa é a tática de Satanás, porque aquilo que Deus liberou, aquilo que Deus prometeu para você, Ele vai fazer. Só que o levante tem tirado a sua atenção. As coisas que têm acontecido é para te desfalecer a tua fé, para que você não venha acreditar. Mas pastor, faz tempo. Ei, deixa eu te falar, quem disse que o seu tempo é o tempo de Deus? Aleluia. Nós precisamos entender que o nosso tempo não é o tempo de Deus. Deus, Ele é o dono do tempo. Há uma linha que aonde Deus falou, como Jesus disse aos discípulos, atravessem para o outro lado. Ou seja, Ele já está vendo lá atravessado. Já fez, já está lá. E nós que estamos nesse tempo, não entendemos isso e queremos tudo ao nosso momento, na hora que a gente quer. Mas deixa eu te falar, Deus não parou de trabalhar na tua vida. Mas humanamente, pastor, vamos lá, vamos ver o que Deus fala para eles. Olha só, Deus fala assim para ele: olha, entreguei na tua mão, só que tem o seguinte, vocês vão ter uma missão. Vocês vão primeiro com a presença, com a arca do Senhor, com os 7 sacerdotes. Os levitas vão estar indo 7 na frente. Vocês vão colocar os guerreiros armados na frente da arca, e o povo fica para trás. Vocês vão dar 7 voltas. Vocês vão dar 6 voltas em volta de Jericó, das muralhas, somente tocando o chofar. Ninguém fala nada, só o chofar. Durante 6 dias vocês vão dar a volta tocando o chofar. No 7º, vocês vão dar mais uma volta, vocês vão tocar o chofar e vocês vão dar um grito. Agora, irmão, vamos lá, humanamente falando, vem comigo. Que parada é essa de simplesmente ir tomar uma cidade fortalecida, aonde estavam os cananeus, não entrava ninguém, não saía ninguém, Deus manda a gente ir pelejar naquele lugar, e fala assim, ó, vocês vão dar 7 voltas só, mais nada, pastor Fábio, só 7 voltinhas que vocês vão dar, e aí a cidade vai ser de vocês. Aí eu te pergunto, quem aqui acredita nessa história hoje? Se Deus falar isso para você, você acreditaria que realmente Deus ia entregar somente fazendo isso? Mas sabe o que eu aprendo? Que quando Deus está na frente, quem vai fazer não é você, é Ele quem vai fazer. E se Ele falou que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Só uma coisa: obedeça as instruções que Deus passou para você. Obedeça as instruções que Deus passou para você. Mas pastor, mas é difícil, eu sei. Mas olha o povo, olha a estratégia deles. Primeiramente, eles colocaram quem? A arca, ou seja, a presença de Deus estava com ele. A pergunta nessa noite é: como está aí o teu propósito, o teu caminhar? A presença de Deus está na frente ou está atrás? Porque o Senhor falava, a arca vai na frente, a presença vai na frente. Ou seja, eu tenho alguém me respaldando na minha frente. E não é só isso. Por quê? Porque existem momentos em que nós precisamos nos levantar como guerreiros. Porque não é somente receber a promessa, agora eu vou esperar. Não, eu tenho que ter uma ação. E aqui nós vamos aprender mais algo, que ele diz assim: na frente da arca,
Coloquem os homens valentes, os guerreiros armados. Ou seja, não é somente nós estarmos juntos carregando a presença de Deus. Eu preciso também andar armado. Quais são nossas armas espirituais? Jejum e... Você tem jejuado? Você tem orado? Ah, mas pastor, eu estou esperando um milagre. Tá bom. A presença está aí? Tá. E as armas? Está jejuando? Está orando? Como você está? Porque Ele dá essas instruções. A outra coisa que é importante eu e você aprender. Qual é, pastor? Vai dar 6 voltas. Em si. Olha para o teu irmão aí, ó. Faz assim, ó. Quando você estiver passando aí pela prova, ou se você tiver uma promessa, ó. Fica quietinho. Não abre esse bocão para quem não precisa ouvir. O povo estava lá dando a volta em silêncio. Sabe por quê? Porque Deus estava trabalhando. Estava em silêncio. Deu a primeira volta, segunda volta, sexta volta em si. Quando Deus prometer algo para você, ou se você estiver buscando algo em Deus, ó, silêncio. Não abra a tua boca, porque o inimigo, ele é astuto, ele é muito astuto, mas a realidade é uma só. Olhando o povo de Israel, para você entrar nessa história, dar 6 voltas e na 7ª gritar, e ter a plena convicção de que as muralhas cairão, 2 coisas esse povo tinha. Qual é, pastor? A primeira, eles sabiam quem era Deus. Porque se você for ver na história da Bíblia, todos os homens, homens e mulheres que elas conquistaram o milagre, conquistaram a presença, eles sabiam quem era Jesus. Por isso que essas pessoas entregavam, se jogavam, enfrentavam multidões, passavam por desafios grandes, simplesmente para tocar na orla de Jesus, porque sabia quem ele era, e que se somente tivesse uma palavra liberado da boca dele, o milagre aconteceria, o morto ressuscitaria. Eles sabiam quem ele era. A segunda coisa é que esses homens tinham fé, eles acreditavam, eles criam no Senhor. Você tem crido no Senhor? Você crê mesmo no Senhor, que nessa noite Ele está aqui para te curar, que Ele está aqui para derrubar muralhas na sua vida, Ele está aqui para derrubar muralhas, a qual há muito tempo você tem tentado lutar e não consegue derrubar? Você crê que na verdade não é você, é Ele que vai derrubar as muralhas que estão te impedindo de avançar no teu propósito, te impedindo de alcançar o teu milagre? Quem crê? Você precisa crer. Você precisa crer nele. O que Deus prometeu, você precisa acreditar. Esse povo não ia fazer nada, humanamente falando, falar que eu vou dar a volta só, não vai acontecer. Mas quem liberou essa palavra é que faz a diferença. A pergunta é: quem liberou a palavra sobre a tua vida? Foi Deus? Se foi Deus, Ele vai concretizar. Não desanime. Eclesiastes vai dizer que há tempo para todas as coisas. E eu tenho uma novidade para você, meu irmão e minha irmã. O tempo chegou. O tempo chegou. Chegou o tempo. Eu estava conversando com a pastora quando nós estávamos vindo, e ela falou algo que, virou a chave dentro de mim. Que quando Esther, ela é preparada para entrar na presença do rei Assuero, ela foi preparada para aquele tempo. E eu quero dizer para vocês, que essa campanha, ela foi preparada para esse tempo. Não é depois, não é lá atrás, é a partir de hoje,
É esse tempo que muralhas começarão a cair sobre a tua vida. É esse tempo que as muralhas cairão sobre a tua vida. Você vai voltar, você vai acreditar, você vai receber o teu milagre, você vai vivenciar os propósitos de Deus sobre a tua vida. Mas pastor, você não está entendendo como eu estou hoje. Pastor, eu já não creio mais no que Deus prometeu. Porque a gente encontra com pessoas assim. Você fala, Deus, o Senhor prometeu para mim já faz 10 anos e até agora não aconteceu. Deus, eu acho que daqui a pouco eu vou para o céu e não vou vivenciar o que o Senhor prometeu para mim. Ei, deixa eu te falar. Vai chegar. Vai chegar. Mas pastor, eu estou orando faz 10 anos pelo meu marido, ele não muda. Deixa eu te falar, ele vai mudar. Pastor, eu estou clamando por um milagre, não acontece, vai acontecer. Pastor, os sonhos que Deus falou para mim que eu ia vivenciar, eu não estou vivendo, você vai viver. Pastor, mas eu não acredito mais, eu até não sei mais o que fazer. Porque Deus falou, mas eu não consigo mais nem viver o que Ele falou que eu ia viver. Você vai viver. Mas pastor, eu já me tornei um incrédulo. Eu não acredito mais. Eu não acredito mais. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, minha irmã. Sabe uma coisa que nós como pastores, às vezes a gente fala assim, vou repetir de novo. Irmãos, o altar do Senhor está aqui. Saia do teu lugar, vem aqui entregar no Senhor, o altar do Senhor, orar, buscar o teu milagre. E às vezes as pessoas estão precisando, estão necessitando, mas não tem coragem de sair do seu lugar para vir aqui. Deixa eu te falar, se você mesmo não acredita que Deus pode fazer, Ele não vai fazer. O Senhor só pode fazer um milagre na tua vida se você acreditar. A Bíblia diz, irmãos, eu não estou falando história, é bíblico, está na Bíblia. Jesus foi impedido de fazer milagres na onde ele morava, porque eles não acreditavam nele. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós estamos aqui em uma campanha de milagres, de vitórias, e eu creio que aqui, todos que estão aqui, veio nessa noite, crendo que o Senhor é o mesmo, que Jesus continua ressuscitando mortos, curando os enfermos, fazendo os paralíticos andar, os cegos enxergar. Ele não mudou. Ele não mudou. E é um perigo a incredulidade, irmãos, porque Hebreus 3,19 ele diz assim: vemos que não puderam entrar na casa por causa da incredulidade. O povo de Israel ficou 40 anos no deserto e não entraram na terra prometida. Sabe por quê? Porque eles estavam incrédulos, eles não acreditavam nas promessas que o Senhor tinha feito para eles. E eles não herdaram a terra prometida. Vamos piorar um pouquinho? Apocalipse 21:8. Mas quanto aos covardes e aos incrédulos, e muitos outros aqui, abomináveis, homicidas, fornicadores, feiticeiros, idólatras, mentirosos, a sua parte será no lago que arde em fogo e enxofre, que é a segunda morte. Deixa eu te falar uma coisa. Não se assuste, pastor, mas eu estou numa situação parecida com isso, pastor, mas deixa eu te falar uma coisa. Essa noite é a noite de quebrar muralhas. Essa noite é a noite de milagre. Essa noite é a noite onde o Senhor está aqui para te resgatar deste lugar. Mas como que eu faço isso, pastor? A Bíblia diz que tinha um pai, que ele chega diante de Jesus e fala assim: Senhor,
os discípulos aqui não estão conseguindo, meu filho tem um espírito imundo, que ele joga ele no fogo, ele rola, eu não sei mais o que fazer. E Jesus fala para ele ter fé. Jesus diz para ele ter fé. Está em Marcos 9, 21. E ele diz assim: quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse, desde a infância. E muitas vezes ele é lançado no fogo, na água para destruir. Mas tu podes fazer alguma coisa. Tem compaixão de nós e ajuda-nos. Pede socorro para Jesus nessa noite. Pede para Ele te ajudar nessa noite. Mas pastor, eu estou com uma enfermidade que os médicos... Ei, deixa eu te falar, Jesus é o médico dos médicos. Quem dá a última palavra é Ele. E vocês têm testemunha aqui dentro deste lugar. Tem várias testemunhas neste lugar. O último que dá a palavra é Ele. Ele é o médico dos médicos. Mas pastor, eu não acredito mais, eu não tenho credulidade. Olha o que esse pai disse a Jesus. Se tu podes crer, Jesus disse assim: se tu pode crer, tudo é possível ao que crer. Eu vou repetir, quem crê aqui nessa noite? Você crê mesmo? Jesus disse, tudo é possível ao que crê. Se você crê que Ele pode te curar, Ele vai te curar. Se for da vontade dEle, Ele vai te curar. Se Ele tem propósito, Ele vai fazer. Ah, mas pastor, eu preciso de um emprego. Ele pode abrir porta. Pastor, eu preciso restaurar minha família. Ele é o mais interessado nisso, Ele ama a família. Mas pastor, eu preciso trazer meu filho de volta para casa. Ei, lembra do filho pródigo? Ele traz de volta. Mas você tem que crer, irmão. Creia. E olha o que esse pai diz a Jesus. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Talvez nessa noite você precisa fazer essa oração para o Senhor. Senhor, há tanto tempo que eu acredito, eu acreditei que o Senhor ia fazer, eu não consegui. Há tanto tempo que eu estou tentando sair deste lugar, eu não consigo. Senhor, eu creio que o Senhor pode fazer. Mas me ajuda nessa noite na minha incredulidade, Senhor. Porque eu quero sair deste lugar com as muralhas derrubadas, com o meu milagre recebido, com a minha vitória garantida deste lugar. Quem crê no Senhor aqui nessa noite, em nome de Jesus? O louvor pode subir aqui. Mas pastor, como que eu posso acreditar? Eu não tenho mais fé, eu não tenho mais esperança. Coloca por favor Provérbios 13, 12. Provérbios 13, 12. Eu não tenho mais fé, pastor. Eu não sei mais o que fazer. Então você veio no lugar certo nessa noite. Você veio no lugar certo. Provérbios vai dizer: a esperança que se retarda deixa o coração doente, mas o anseio satisfeito é árvore de vida. A minha versão, ele diz: a esperança adiada desfalece o coração, mas o desejo atendido é árvore de vida. A NVI diz: a esperança que retarda deixa o coração doente, mas anseia satisfeito é a árvore de vida. Deixa eu te falar uma coisa. Comece a trazer a memória que traz esperança sobre a tua vida. Comece a trazer a memória que traz esperança. A esperança vai começar a trazer novamente essa força para você crer. Talvez você precise falar para Jesus nessa noite: Senhor, me ajuda na minha incredulidade, faça. Eu não sei o que você vai fazer, eu não sei como que vai ser, mas deixa eu te falar, essa noite é uma noite de resgate. É uma noite onde essas muralhas vão ser derrubadas. Sabe, irmão, entenda algo. Eu não tenho dúvida do coração do Pai para com a tua vida. Deus, Ele não abre mão de ninguém. Talvez a situação que você chegou hoje, você chegou aqui dizendo: pastor, é minha última chance nessa campanha. Deixa eu te falar, Deus não vai desistir de você. O povo de Israel estava retomando a terra deles. Quando você vai ver a história, as muralhas caem, ela cai de dentro para fora. Mas como assim?
Eles estavam rodando lá fora, sim. Eles andavam por fora, mas enquanto eles davam as voltas por fora, tinha alguém andando para o lado de dentro, dizendo: a hora que eles gritarem, eu vou só empurrar daqui de dentro para fora, as muralhas vão cair, e eles vão tomar essa terra por herança, assim como o Pai profetizou. Eu acho que você não entendeu que enquanto você começa a clamar, que enquanto você começa a adorar, que enquanto você começa a pedir ajuda para Jesus, Deus envia anjos a teu favor, a teu respeito, para te ajudar e liberar aquilo que Deus já liberou no céu sobre a tua vida. Quem crê aqui nessa manhã, nessa noite? Os instrumentos podem ir tocando devagarzinho aí. Deixa Deus usar. Eu já estou terminando. Se coloque de pé em nome de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. Olha para o teu irmão aí. Seja um profeta aí na vida dele e na vida dela. Diga assim, ó, nessa noite, Deus não vai só derrubar muralhas sobre a tua vida. Deus se preocupa com algo muito mais importante. É com você. Nessa noite, é noite de resgate. Ele vai te resgatar. Aleluia! Eu já vou finalizar aqui, irmãos. Eu vou fazer o convite para vocês. Mas só quero que você entenda o tamanho do amor de Deus para a tua vida. Se o povo de Israel ia invadir Jericó, e eles não eram para ficar com nada de lá, tudo que estava lá era para eles matarem, exceto uma mulher chamada Raabe, a qual ela colheu os espias quando precisou. E eles disseram: olha, tudo que tiver lá dentro vocês matam, boi, cavalo, gente. Mas quando vocês verem uma casa com um lenço vermelho pendurado na porta, quando vocês verem uma casa com uma mancha vermelha representando o sangue do Cordeiro, vocês resgatam essa casa, resgata Raabe, resgata o esposo, o filho, todos os familiares delas, vocês salvam eles e traz para fora. Meu irmão, deixa eu te falar, o mais interessado no teu milagre é Deus. Sabe por quê? Porque Ele tem propósito na tua vida. E quando o povo de Israel estava tomando a terra, Deus já estava lá na frente, movimentando o que Ele já tinha liberado lá no céu. Mas o que Ele tinha liberado no céu, pastor? Coloca Mateus 1, por favor. Eu quero que você acompanhe comigo. Eu já vou encerrar e orar por você. Mateus 1. O que Raabe tem a ver com Jericó, pastor? O que Raabe tem a ver com isso? Tudo. Registro da genealogia de Jesus, filho de Davi, filho de Abraão. 2. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão. Próximo. Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Nasson, Nasson gerou quem? Próximo. Salmão gerou Boaz. Quem é a mãe de Boaz? Quem é a mãe de Boaz? Quem é essa Raabe? É aquela mulher que ninguém dava nada para ela, Jericó. É aquela mulher que olhava com os olhos atravessados. Jesus estava de olho na prostituta, dizendo: ei,
Meu sangue vai te purificar. Meu sangue vai te purificar. Eu ainda estou interessado nas prostitutas. Eu ainda amo os pecadores. Eu ainda quero os filhos de volta. O meu sangue purifica. Deixa eu te falar, tem gente que entrou aqui nessa noite dizendo: eu não aguento mais orar pela minha casa. Deixa eu te falar, Deus manda te dizer: não será somente você, será teu esposo, teu filho, tua família, toda a sua casa vai ser resgatada do inferno. Quem crê dá um salve.